Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo final de semana. E vamos lá, né? Iniciar uma semana de maneira positiva, estudando bastante aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. De hoje, pessoal, capítulo na aula anterior eu expliquei para vocês o capítulo 4, né? O mundo desenvolvido e aspectos sociais. E hoje nós vamos realizar essas atividades juntos, tá bom? Então eu peço que vocês peguem a apostila e vamos acompanhando página a página comigo, combinado? Então vamos lá para a atividade um, que está localizada na página 227, tá? Então aqui, 226, 227, atividade um, tá? A imagem acima é da obra Operários, 1933, da artista brasileira Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973. A obra representa um período importante da história brasileira, a industrialização, processo semelhante ao ocorrido na Europa mais de um século antes. Com base no que você aprendeu, né, em aula, responda, tá? Então, aqui, qual foi o papel da industrialização no fenômeno da urbanização no Brasil? Como a gente havia visto, pessoal, uma coisa está muito ligada à outra, a industrialização e a urbanização. A urbanização foi crescendo devido à presença de indústrias nas cidades. E uma coisa acabou desencadeando a outra, né? O número populacional das cidades ele cresceu bastante e conforme ele foi crescendo, é porque também a quantidade de vagas de emprego também foi ampliando, tá bom? Então, o papel da industrialização acaba sendo fundamentado nesse quesito, certo? Ou seja, a urbanização ela se consolidou, se consolidou, não, meu Deus, desculpe, né? Esse vai para falha nossa, né? Ela se consolidou, né? A urbanização se consolidou devido à presença da indústria, tá bom? E essa presença acabou sendo de grande importância porque para o desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico no país. E a vida das pessoas no centro urbano ela vem melhorando também, tá? Então, esse foi o papel fundamental aí para o desenvolvimento da urbanização atrelado à industrialização do Brasil, ok? Vamos agora, pessoal, para a atividade 2. Na atividade 2, localizada na página 232, atividade 2, né? Vamos lá, eu vou ler o texto e vocês acompanhem na apostila de vocês, tá? Leia o trecho da notícia a seguir. O primeiro-ministro da França anunciou que as francesas que derem à luz a um terceiro filho poderão desfrutar de uma licença maternidade melhor remunerada, de cerca de 750 euros por mês. O governo também anunciou descontos fiscais importantes. Quanto mais filhos, menos impostos. Além da licença maternidade, ambos os progenitores podem aproveitar de um dispositivo da lei francesa que permite, a partir do segundo filho, interromper a atividade profissional durante 1, 2 ou 3 anos para se dedicarem à educação do bebê. Nestes casos, recebem um auxílio que pode chegar a 513 euros mensais. Foram acrescentadas a estas medidas auxílios mais elevados para as despesas com as crianças, além de creches gratuitas nas escolas, descontos em restaurantes, supermercados, cinemas e transportes públicos, atividades extraescolares a preços reduzidos. Seguindo a orientação do seu professor, que é a pessoa que aqui vos fala, converse com os colegas sobre o tema do texto e responda, né? Então, vocês no momento não estão podendo conversar entre os próprios colegas, né? Mas, né, essa análise, o que é a questão? Ela está dizendo, o governo francês está incentivando as pessoas a terem filhos, né? A fazer com que essa população
volte a crescer, a ter mais jovens, né? Que foi uma coisa que nós analisamos no território europeu, que é o envelhecimento, de um modo geral, desta grande população, tá bom? Então, que motivos que faz com que o governo francês tome essas medidas, né? Essas medidas, elas foram adotadas porque há uma preocupação muito grande com a diminuição da mão de obra, ou seja, a diminuição de trabalhadores, né? A pirâmide etária, né, dos países desenvolvidos, elas estão com a base cada vez menor, e isso é preocupante, porque vai chegar um determinado momento que teremos poucas crianças nesse país e teremos poucos adultos trabalhando e uma grande massa de idosos, tá? Os idosos, eles colaboraram a vida toda pagando impostos, eles têm o direito de uma aposentadoria. E no caso de uma pirâmide ela estar na situação que os países da Europa, não são os países da América Latina, não são os países da África, não são os países asiáticos, são os países europeus, tá bom? Que estão tendo esse problema com a pirâmide etária, tá bom? Então, nós vemos que existe um número menor de crianças e jovens. Então, por causa desse envelhecimento populacional, as pessoas tendo menos filhos, esses são os motivos que levam a França a tomar essas medidas, né, para incentivar a população a ter filhos. E não é o primeiro país que faz isso, não. O Japão faz isso também, muito bem feito, tá? Lá, a grande parte dos gastos relacionados à criança são todos pagos pelo governo até que esse jovem complete 18 anos de idade, tá bom? Que é a fase que naturalmente os pais gastam mais para criar um filho, tá? Então, B, qual o grande objetivo do projeto, né? Ou seja, o projeto é incentivar as famílias através de uma remuneração, tá? Ter filhos, né? Ter mais filhos para ampliar a futura geração, né? De pessoas, tá bom? Isso que é interessante por esse ângulo de visão, ok? E por outro lado também, são pessoas que poderão ajudar e auxiliar na vida dos idosos, né? Isso é um dado bastante importante em si, tá bom, pessoal? Ok? Ótimo. Agora, pessoal, partindo para a questão 3. A questão 3 está localizada na página 238, tá? Então, na página 238, nós temos aqui, atividade 3. Nos últimos anos, muitos refugiados de países da África e da Ásia têm procurado imigrar para a Europa, em busca de melhores condições de vida. Muitos deles, no entanto, não conseguem chegar ao destino por causa de acidentes com as embarcações nas quais tentam cruzar o mar Mediterrâneo. Observe o mapa e os dados a seguir. Então aqui é um mapa, tá? Vou até destacar aqui, ó. Não deu muito certo. Vamos lá, tentar de novo. Aqui foi. O mundo, mortes no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o mar que separa o sul da Europa, do norte da África e do Oriente Médio também, tá? Automaticamente, nós vemos o tamanho das bolinhas e a quantidade de mortos, pessoal. A quantidade de mortos buscando atravessar este oceano. Por outro lado, né, algumas pessoas podem falar e pensar, mas por que os caras não ficam lá onde eles já estavam? Porque lá tem guerras, porque lá tem fome, porque lá tem falta d'água, porque lá tem muita dificuldade. Então, são motivos o suficiente na mente dessas pessoas se arriscar, pois na vida de muitas delas, continuar onde estão é pior do que não tentar fazer nada, mesmo que isso faça com que elas corram um risco de perder a vida. Então vamos continuar. Nós vemos que esses números aqui, ó, a evolução por mês. No ano de 2014, o número de pessoas que vieram a falecer tentando essa travessia. Em 2015, a ampliação, né,
aumenta um terço, né? Passa de 800 para mais de 1.200 só neste mês, tá? E tem um índice mais elevado no ano de 2016. Então, em 2014 é de 3.279 mortos, já em 2016 passa para 4.913, quase 5 mil pessoas morrendo nessa travessia de 2014 a 2016. A partir do que foi visto em aula, né, e da análise, no caso foi do vídeo da última aula, e da análise do mapa, que relação pode ser feita entre os locais em que ocorreram a maior parte das mortes e os conflitos armados dos últimos anos nos países de origem dos refugiados, né? Então, os últimos anos, o que está levando essas pessoas a irem para lá, tá? Então vamos por pontos, tá? A guerra na Líbia, né? Isso é um fator importantíssimo, tá? Que faz com que e o conflito que existe também na Síria, tá? Que leva essa onda de pessoas do Oriente Médio para a Europa, tá? Inclusive, gente, teve uma jornalista muito... Eu vou colocar o vídeo também, tá? Para vocês verem. Um senhor andando com um neto no colo e uma jornalista fazendo a reportagem. Olha os imigrantes vindo aqui de tal lugar, né? E na verdade, ela não... o trabalho do repórter é reportar uma notícia, é mostrar o que está acontecendo. E no caso dela, ela chuta o senhor que está com o neto e derruba o senhor junto com o neto. Ela dá um chute, assim, e ela nem tem tanta o jeito para chutar em si, né? Ela derruba as pessoas porque no julgamento dela, esses imigrantes eles não deveriam estar indo para o país dela, tá? Eu vou colocar o link do vídeo também aí, tá bom? Vou deixar no canal também do YouTube para vocês poderem pescar e assistir, para ver assim coisas absurdas que vão acontecendo, né? Lembrando que na geografia nós não julgamos, nós interpretamos. E na nossa interpretação, né, no caso da minha neste momento, o que ela fez não foi uma coisa legal, né? Não é ela chutar um idoso que estava carregando um neto que vai resolver o problema que estava acontecendo, né? Então ela não teve uma... Como eu posso dizer? Ela não teve ela não foi profissional, racional, né? Ela não estava fazendo o trabalho dela só. Ela acabou indo além do que ela deveria ter feito, né? Ela foi demitida, tá? Ela não continuou trabalhando. E a história termina de maneira positiva, tá? O idoso ele conseguiu chegar, ele atravessou toda, gente, é um absurdo. Ele atravessou tudo isso daqui, onde eu tô passando o mouse, até chegar na Espanha. Se eu não me engano, foi na Espanha. E lá ele conseguiu um emprego de treinador de futebol para crianças, né? Ele conseguiu um emprego e tudo isso acontecendo, tá? Então isso faz com que muitas pessoas saíram daqui dessa região para ir para lá. Então, relembrando, né? A guerra na Líbia e os conflitos na Síria levaram uma grande onda de imigrantes para a Europa, ok? A próxima continuação aqui, a galera que sai agora aqui da África, tá? Ou seja, muitas pessoas da África subsaariana, né? Muitas pessoas do Afeganistão, tá? Muitas pessoas do Iraque, eles também buscam, né, cruzar o mar Mediterrâneo para chegar ao sul da Europa, né? Buscando uma estabilidade melhor, né, na questão da vida dessas pessoas. Então, esses povos eles estão fugindo, né, de guerras nos seus países, estão fugindo das péssimas condições de vida, estão fugindo da fome, estão fugindo de conflitos armados. Então, isso tudo vai acontecendo, né? Essa é a base aí dessa resposta. Eu espero que vocês tenham conseguido processar essas informações que eu estou passando. Caso tenham dúvidas, entre em contato, mande uma mensagem, né? Os contatos estão na Agenda Edu, tá bom? Agora, pessoal, indo para a atividade número 4, né? Passamos pela 1, 2, 3, agora atividade 4.
Atividade 4 da página 243. Atividade 4. Então vamos lá. Atualmente, no mundo desenvolvido, as chances de perder o emprego estão diretamente relacionadas ao grau de complexidade e, consequentemente, o custo do trabalho realizado. Nos Estados Unidos, por exemplo, os empregados que ganhavam até $20 por hora em 2013 tinham 83% de chances de serem substituídos por máquinas. Por outro lado, o risco de desemprego era muito menor. O risco do desemprego era muito menor para aqueles que recebiam mais de $40 por hora, como mostra o gráfico a seguir. Então, no gráfico aqui dos Estados Unidos, nós temos, Estados Unidos, risco de perda do emprego, segundo o valor da hora-aula de trabalho. Então, 83% das pessoas que ganhavam, vamos lá. De 100% de pessoas que ganham abaixo de $20, 83% delas tinham a chance de perder o emprego para algum tipo de máquina. Então, imagine um cenário de 100 pessoas. 83 delas tinham chances muito grandes de perder o emprego para uma máquina. Já as pessoas que ganham entre $20 e $39,99 por hora tinham 31%, apenas 31% das pessoas tinham essa chance de perder o emprego para uma máquina. Ou seja, imagina agora um cenário de 100 pessoas, 31 delas têm maior chance de perder esse emprego. Agora, as pessoas que ganham mais de $40 por hora, estamos falando de apenas 4% aqui. Então, no universo ali, num cenário de 100 pessoas, só 4 pessoas tinham a chance de perder o emprego para algum tipo de equipamento, máquina em si, tá? Com base na leitura do gráfico em seus conhecimentos, responda: qual é o tipo de desemprego gerado pela substituição da mão de obra por máquinas? Lembra quando a gente estava falando de desemprego na última aula? Então, nós vemos aqui, pessoal, a resposta é muito simples, né? É o desemprego estrutural. Quando a estrutura é modificada, vamos supor, a escola contrata um robô para dar aula no meu lugar. Mudou a estrutura e eu fiquei desempregado por isso, ok? Então, é o desemprego estrutural. B. O que pode ser feito para que esse tipo de desemprego não atinjam demais a população? Então, pessoal, aqui são vários fatores, tá? Primeiro, vamos lá. Eu vou explicar, depois eu ajudo na elaboração da resposta, tá bom? Então, nós temos que ter a noção de quanto mais complexo é o trabalho, quanto mais a pessoa tem que estudar. Desculpe. Quanto mais a pessoa tem que estudar, quanto mais a pessoa tem que se capacitar, quanto mais difícil é o trabalho, maior é o salário. Automaticamente também, maior vai ser a dificuldade de substituir esse ser humano. Agora, trabalhos mais simples, que exigem menos quantidade de tempo de estudo, menos tempo, além de menos tempo estudando, trabalhos mais fáceis que, de repente, qualquer pessoa possa realizá-lo, a remuneração é menor, porque a oferta de trabalho é menor. Ou seja, tem mais pessoas para concorrer a essas vagas. Se tem mais pessoas para concorrer a essas vagas, o que acaba acontecendo? Acontece o seguinte: então, no montante, teremos mais pessoas concorrendo por um número menor de vagas. O que o dono da vaga, o dono da empresa, o dono do estabelecimento faz? Ele vai diminuindo o salário, porque tem muita gente interessada nessa vaga. Então, ele vai diminuindo o salário até chegar a um ponto que poucas pessoas querem essa vaga. Então, ele aumenta a margem de lucro dele, tá? Agora, uma pessoa que ela tem uma grande especialidade, pouquíssimas pessoas sabem fazer aquele tipo de trabalho, então tem menos concorrência de candidatos para aquela vaga. Então, isso faz com que as empresas tenham que pagar um salário maior para que ela tenha um funcionário para a ocupação daquela determinada vaga, tá? Então, um exemplo, bem prático. Eu tenho um amigo, ele se chama
Adriano, e ele está na Irlanda no momento. Quando ele estava no Brasil, ele foi para lá fazer intercâmbio, tá? Quando ele estava no Brasil, ele era programador, tá, de informática. E existem, né, diversos tipos de programadores, né? E ele é especialista numa atividade, num tipo de programação que pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. E resultado, ele consegue escolher onde ele quer trabalhar, né? Porque tem poucas pessoas que têm a capacidade que ele tem, tá bom? Ou seja, então a empresa que paga mais, ele vai, tá? E assim por diante. Agora é o inverso. As pessoas que fazem as atividades que não exigem tanto da área acadêmica ou de estudo especializado, coisa do tipo, tem mais pessoas preparadas para essas vagas. Então essas vagas têm um salário menor. E a chance de ser substituída por máquinas é muito grande, tá bom? Então vamos elaborar a resposta agora, né? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Então, ó, o que pode ser feito para que esse tipo de desemprego não atinja demais a população? Então, ou seja, a população pode se especializar para fazer trabalhos mais complexos, tá? Buscar um nível de qualificação maior, estão escrevendo? Buscar um nível de qualificação maior, tá? Para combater o impacto do desemprego estrutural, tá bom? Se formar numa mão de obra bem especializada, tá? E exercer aí uma parte dos trabalhos mais complexos. É um caminho, tá bom? Para fugir deste cenário, ok? E aí nós temos aqui agora, galera, os testes. Os testes, vamos ler então a questão e fazer esse alinhamento aí, tá? De qual a resposta é a correta e por quê. Então, o primeiro teste, pessoal, vamos lá. Leia o trecho da notícia a seguir. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque isso não precisa ser tanto, né? Eu sou cego, mas não tanto. Então, aqui, melhorou. Nossa, melhorou muito. Leia o trecho da notícia a seguir. Então, assim como eu vou fazendo na minha apostila, você pode ir fazendo na sua, já grifando as partes mais importantes que se destacam na pergunta. O relatório mostrou que nos últimos 20 anos houve um forte aumento do número de cidades grandes e megacidades no mundo, né? Ou seja, aquelas cidades que têm mais do que, pessoal, sendo as cidades grandes, aquelas com 5 milhões a 10 milhões de habitantes. E as megacidades, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes. A maior parte das megacidades está localizada em países em desenvolvimento, não são países desenvolvidos, são países em desenvolvimento. Tendência que deve continuar, já que muitas cidades de Ásia, América Latina e África devem se tornar megacidades até 2030, segundo o relatório. Atualmente, as 600 principais cidades do mundo têm um quinto da população mundial e geram 60% do produto interno bruto global. E estão localizadas principalmente em países desenvolvidos. Em 2025, a previsão é de que a contribuição dessas cidades para a economia mundial permaneça a mesma, mas sua composição irá mudar, com uma maior presença da China, Índia e América Latina, um indicativo de que o centro da gravidade do mundo urbano está se movendo para os países subdesenvolvidos, particularmente para o sudeste da Ásia. Então, a gente está falando aqui, né, que as grandes cidades do mundo, né, as megacidades, elas estarão nos lugares em desenvolvimento. Estarão na China, na Índia, na América Latina, né, estão crescendo nesses campos nessas áreas, né, de atuação em si. Assinale a alternativa correta a respeito do processo de urbanização e crescimento populacional previsto para os próximos anos. Então, galera, ó, apesar dos grandes aumentos de população ocorrerem, principalmente em países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos não sofrerão alteração no crescimento das cidades. Claro que sofrerá, tá? As megacidades do mundo desenvolvido, elas estarão diminuindo a sua quantidade,
né? E serão superadas pelas cidades do mundo subdesenvolvido. Então, elas vão sofrer alterações. A A ela é incorreta. A B, pessoal, vamos lá. O aumento do número de megacidades será acompanhado pelo processo de urbanização dos países subdesenvolvidos, o que não é o mesmo que dizer que haverá melhoria na qualidade de vida da população desses lugares. É o que nós falamos durante a aula, a alternativa B é a alternativa correta. Não é porque existe uma cidade grande que toda a população tem uma estrutura muito boa nessa cidade. Vamos pegar a nossa cidade de São Paulo como exemplo. A cidade de São Paulo, ela tem pessoas que, um grupo de pessoas que são as pessoas mais ricas do país. Mas a cidade de São Paulo também tem muitos moradores de rua. Existe uma diferença muito grande nesses dois mundos que vivem dentro da mesma cidade de São Paulo. Muitas vezes a pessoa rica ela tá parada no farol e a pessoa pobre ela vai lá tentar vender alguma coisa no farol, né? Então as cidades em desenvolvimento elas têm essa diferença muito grande na classificação social da população, né? As classes sociais em si, tá bom? Por que não é a C, professor? Vamos lá. Atualmente, a maioria das megacidades está localizada nos países desenvolvidos. Não. A maioria das megacidades estão localizadas nos países subdesenvolvidos. Tá? D. O crescimento populacional é um fator decisivo para definir o grau de desenvolvimento de um país. Uma vez que quanto mais pessoas migram para cidades, maior é o PIB do país e mais rápido o seu desenvolvimento. Não, nós temos muitos países na Ásia, muitos países também na África, muitas cidades na América Latina, na Ásia e na África, países aqui também na América Latina, que tem um grande número populacional. E isso não justifica que o país ele é rico ou que o país ele é desenvolvido. Uma coisa não tem ligação com a outra. Podemos ter um país muito pobre com um número enorme de pessoas. E podemos ter um país com muitas pessoas e ele é desenvolvido. O que torna um país desenvolvido não é a quantidade de pessoas. O que é, pessoal? É a industrialização nesse lugar. Quanto mais industrializado um país, mais desenvolvido ele será nesse sentido. Por quê? O desenvolvimento industrial traz uma captação de renda maior, como nós vimos no módulo 2, no módulo 3 e principalmente no módulo 4. Tá bom, pessoal? Vamos para a atividade 2 dos testes, né? Observe os gráficos a seguir sobre o Japão. Então aqui, Japão, faixas etárias da população. De 1900 até 2040, né? Bastante tempo. Então, em 1900 nós tínhamos aqui, ó, gente, talvez 5% da população acima de 65 anos. E agora a projeção para 2040 é de cerca de 40% da população acima dos 65 anos. É isso mesmo, pessoal. 40% da população acima dos 65 anos. Por outro lado, aí nós tínhamos aqui, ó, crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Era quase 40% da população em 1900 e esse número cai para cerca de aproximadamente 10% aí da população. E aqui, pessoas entre 14 e 65 anos, era 60% da população do país e cai aí um pouquinho para 57, 56%. Então nós vemos a inversão. O número de jovens tem caído muito e o número de idosos tem crescido bastante. Agora vamos fazer o paralelo com o gráfico ao lado, né? Ó, que legal, hein? Vamos fazer o paralelo com esse gráfico do lado. Então aqui, ó, Japão, parcela do PIB gasta com saúde. Percebe, pessoal? Aqui, ó, percebem que de 1995 em diante, o gasto do PIB com saúde tem aumentando? Tem aumentado bastante, tá? Ou seja, uma conexão. Vamos conectar os fatos. Os idosos, eles precisam de uma assistência hospitalar, sim, né? Um idoso, ele não tem uma vida tão saudável quanto muitas vezes um jovem, né? A idade, ela é um fator importante para a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então aqui, ó, de acordo com os gráficos, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui para dar para a gente ler as alternativas olhando o gráfico.
Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados apresentados. Gente, é só ler o gráfico. É só ler o gráfico. Então vamos lá. Nesse momento, dê uma pausa no vídeo e leia as alternativas. Tenta descobrir qual é a alternativa certa. É uma boa ideia? É para você treinar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Depois que você lê tudo, né, e deduzir, eu acho que é A, eu acho que é a B, eu acho que é tal, faz o seguinte, aí você marca de lápis e dá play no vídeo de novo e veja a correção. E eu vou corrigir agora com vocês. Os índices entre o ano de 1990 e a projeção para 2040 ficaram praticamente inalterados, com uma variação mínima na população adulta entre 14 e 65 anos, e alteração apenas no número de idosos mais de 65 anos. Pessoal, a população não ficou inalterada. Nós vimos aqui que houve uma grande alteração, né? Por isso que não é A. B. A tendência no ano de 2040 é de que em todas as faixas etárias haja uma queda em relação ao percentual. Não. Em 2040 nós vemos aqui duas faixas caindo, mas uma crescendo. Então não é ela. C. Nota-se a diminuição do número de pessoas com menos de 14 anos. Até então, vamos ver. População com menos de 14 anos vem diminuindo. Até aí tudo bem. O que significa um número menor da taxa de natalidade. Até aí, ok, um número menor da taxa de natalidade. Tem nascido menos crianças, certo? Deixando o Japão numa posição confortável quanto à mão de obra nas próximas décadas. Se vão ter cada vez menos jovens e adolescentes, vão ter menos adultos. Então, até aqui, ó, a taxa de natalidade, a questão C está certa. Mas o Japão não fica numa posição confortável, fica numa posição muito desconfortável, porque tem poucos trabalhadores disponíveis, pouca mão de obra. A alternativa correta é a letra D. D de dado, D de disco, D. Vamos lá. O aumento das despesas na área da saúde no Japão está relacionado ao envelhecimento da população. Assim, a tendência é de que, com o aumento do número de idosos, os gastos em investimentos em saúde também aumentem, né? É exatamente isso, né? Conforme mais idosa a pessoa vai ficando, mais necessidade de ir ao hospital, fazer exames, tomar medicações, está relacionado a esse problema, né? De saúde dos idosos, tá? Tudo bem, pessoal? Na questão 3, aí, observe o gráfico. Ctrl Z. Mundo, volume de imigrantes por região, de 1990 a 2013. Então, olha aqui, ó. Quanto mais espessa a seta, mais gente indo de um lugar para outro. Quanto mais fina a seta, menos pessoas indo de um lugar para outro. Então, a América Anglo-Saxônica, que, como nós vimos no módulo 1, são os países, né? A América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, certo? Em 1990, olha a quantidade de asiáticos que iam para lá. Olha a quantidade de americanos aqui que iam para lá, né? Membros da América Latina e da região do Caribenha, tá bom? Aqui, pessoas migrando dentro do próprio continente, às vezes de um país para o outro. Então, olha o círculo da Europa, como ele é forte aqui, ele é largo. O da Ásia mais largo ainda. E o da África, né, uma tendência menor. E da América Latina bem menor. Oceania, muito pequeno, né? Já em 2013, pessoas saindo da Ásia para América Anglo-Saxônica aumentou. Pessoas saindo da América Latina e da região do Caribe indo para a América Anglo-Saxônica. Olha a espessura dessa seta. Então a gente está falando aqui agora de milhões de imigrantes. Não são poucas pessoas, são muitas. Tem mais pessoas saindo da Ásia indo para a Europa, mais pessoas saindo da África indo para a Europa, né? Pessoas saindo da Europa, tem mais pessoas saindo da Europa indo para a América Anglo-Saxônica. Ó, não tinha nem pessoas saindo da América Anglo-Saxônica para ir para a Ásia, agora tem. Não tinha nem pessoas, por exemplo,
acabou se mantendo algumas, por exemplo, saindo da América anglo-saxônica, indo para a Europa, saxônica, indo para a Europa, desculpa, eu falo muito rápido e às vezes eu como alguma sílaba, né? É ansiedade, é ansiedade. Então vamos lá. E aqui também, uma porção de pessoas pequenas saindo da América anglo-saxônica e indo até a África, né? E vice-versa aqui, né? Uma quantidade de pessoas saindo da África e indo para a América Latina, né? Na verdade, é que tá pequeno, acho. Deixa eu confirmar. Ah, tá. Não, não, é isso mesmo, ó. Eu achei estranho gente saindo daqui e indo para a África. Não, na verdade, tem alguns africanos que conseguem sair de lá e ir para a América anglo-saxônica, né? É isso que está acontecendo aqui. Assim ficou melhor para visualizar o mapa, né? O gráfico, né? Então vamos lá. Agora eu diminuo aqui, 100%. E a mesma situação. A mesma situação. Vamos agora, né, eu vou ler o enunciado, né? Com base na análise do gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a questão da imigração nas últimas décadas. Gente, essa daqui é leitura do gráfico, não tem segredo. Então eu não vou ficar esperando você ler. Eu vou pedir, dê uma pausa no vídeo, leia a alternativa A, B, C e D e tente descobrir, analisando o gráfico acima, qual é a correta ou ao menos quais questões que você está ficando em dúvida, tá bom? Então vamos lá. Não houve um aumento significativo das imigrações entre 1990 e 2013, o que indica uma estabilidade econômica. Gente, pelo amor de Deus, eu não preciso nem continuar lendo. Não houve alteração? Como assim não houve alteração? Ficou nítidas as alterações aqui, né? Olha aqui as alterações, gente. Olha essa seta. Compare com essa. Olha essa seta aqui, ó. Compare com essa. A coisa se alterou bastante, tá? B. O aumento, o aumento da migração interna no continente europeu mostra que a existência da União Europeia e de sua moeda única facilitou a circulação, não apenas de mercadorias e serviços, mas também de pessoas. Então vamos lá ver, ó, a seta da migração interna na Europa. É verdade, né? Porque na Europa não é a circulação livre de moeda apenas, mas de pessoas também. Não precisa de visto para ir para um outro país europeu e não precisa nem sempre viajar de avião. Você pode viajar de trem de um país para o outro e o custo dessas viagens nem são tão caros, tá? A Europa é um continente de pequena extensão territorial, né? Então isso aí acaba sendo a opção verdadeira, né? Facilita a circulação de pessoas, de mercadorias, serviços, né? Por que não é a C? O aumento do fluxo migratório em países subdesenvolvidos e emergentes. Até então, tudo bem. América Latina, Caribe, África e Ásia. Tá. Direcionado a países desenvolvidos, América Anglo-Saxônica e Europa. Indica que não houve melhoria socioeconômica nos países pobres. Não, pessoal, os países pobres, eles têm melhorado. Por exemplo, na década de 80 e 90, não era toda a família de classe média que tinha carro. Hoje, muitas famílias de classe média têm carro aqui no Brasil. Antigamente, na década de 80 e 90, era muito difícil as pessoas terem um imóvel próprio. Hoje em dia, muitas pessoas da classe média têm um imóvel próprio. A qualidade do ensino, da educação, os recursos tecnológicos. Gente, olha a crise que nós estamos passando agora e a educação não parou, né? Eu estou gravando aulas, os outros professores também, de um jeito ou de outro, continua-se tendo as aulas, né? De um jeito ou de outro, tá? Então, nós vemos que há essa melhoria, não está estagnado os países, né? Os países pobres aí não estão parados economicamente, têm evoluído. Não evolui tão rápido quanto os países industrializados, mas eles evoluem, tá bom? Agora, pessoal, me perdi. E pior que eu não tenho nem para quem perguntar. Ah, tá. A C nós vimos, agora é a D. A América Anglo-Saxônica, composta por Canadá e Estados Unidos, até aí tudo bem. Deve continuar recebendo muitos imigrantes? Sim. Até aumentar a quantidade nos próximos anos.
tendo em vista que seus governos incentivam essas políticas migratórias? E aquele muro que separa, por exemplo, os Estados Unidos do México? Os Estados Unidos incentivam os mexicanos a irem para lá? Não. A Europa incentiva, né, essas pessoas irem sair da África, sair da Ásia, sair do Oriente Médio em si? Não, também não. Tá? Na verdade, a América Anglo-Saxônica não incentiva políticas migratórias. Tanto que um canadense e um estadunidense é muito mais fácil um ir para o país do outro, não tem nem cerca na fronteira, tá? Tem uma linha pintada no chão, dizendo aqui é o Canadá e aqui é os Estados Unidos, tá? Já na fronteira do México com os Estados Unidos tem um muro, tá? Muitas famílias até vão para lá se encontrar, se ver, porque é diferente, né? Às vezes uma pessoa não conseguiu autorização para ir para lá, né? Então esse tipo de coisa acontece. Vamos para a questão 4, galerinha. A questão 4, mesmo processo então. Vamos ler comigo a questão, tá bom? Leia o trecho da notícia a seguir. Os muçulmanos, em geral, são impulsionados a emigrar, principalmente por fatores econômicos e políticos. Eles buscam cidades sem conflitos étnicos ou políticos e sonham com a possibilidade de conseguir um emprego, e que, de fato, na maioria das vezes acontece. Segundo Samira, boa parte dos imigrantes ocupa o subemprego, que é rejeitado pela população local. Ao mesmo tempo em que a Europa repudia a imigração, são os imigrantes que ocupam as atividades econômicas que os nacionais não querem, diz ela. Porém, de acordo com Samira, a adaptação dos muçulmanos estrangeiros em território europeu é bastante difícil, principalmente por causa das diferenças culturais, já que a xenofobia é constante na Europa. Pessoal, aqui no caso, né, quando o imigrante ele sai do seu país de origem e vai para outro país, na maioria dos casos, se tratando de Europa e Estados Unidos, eles não são bem recebidos pela população. Eles sofrem muito com um processo chamado xenofobia, que é uma aversão a estrangeiros. Por que você não gosta? Ah, não sei, não gosto. Mas por que você não gosta? Ah, não sei, não quero saber, não gosto mas não pode ser gente boa? Ah, até pode ser, mas olha, eu prefiro não ter contato, tá? Esse povo fica vindo do outro país para cá, para roubar os empregos dos nossos amigos e colegas aqui, do nosso país, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Quando há crise econômica, os estrangeiros são culpados por elas. O imigrante geralmente é apontado como causa do problema, ou porque aumenta a população, ou porque faz uso de recursos públicos, como saúde e educação, ou porque tira o emprego dos europeus, diz ela. Já o pesquisador do Instituto Konrad Adenauer, em Estudos Europeus pela Fundação Getúlio Vargas, Bruno Teodoro Luciano acredita que a xenofobia tem crescido na Europa justamente por causa da crise, principalmente por causa da disputa de empregos. Ele diz que a Europa vem passando por um problema democrático significativo, com o envelhecimento da população e baixas taxas de natalidade. Então, com base no artigo e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a questão do desemprego no mundo atual. Então, é aquele momento que você dá uma pausa no vídeo. É aquele momento que você lê as alternativas A, B, C e D. E você procura assinalar a alternativa que você julgar correta, de acordo com seus conhecimentos. Já deu tempo de tirar o pausa. Então, vamos lá. Alternativa A. Em razão do crescimento dos índices de desemprego no mundo, houve um aumento do número de pessoas em subempregos, que pagam salários acima da média. Parou. Os salários de subemprego não são pagos acima da média, são pagos bem abaixo da média, tá bom? Questão B. Apesar de haver uma crise global, o desemprego é um problema que atinge apenas países subdesenvolvidos? Não. Países desenvolvidos também sofrem com o desemprego, tá bom? C. Para as empresas que têm como objetivo obter lucros cada vez maiores,
oferecer cargos de menor remuneração e sem o pagamento de direitos trabalhistas é vantajoso. Desculpa, pois significa reduzir os custos de produção. Essa é verdadeira. Na visão da empresa, quanto mais subemprego ela disponibilizar, melhor é, porque ela vai pagar salários menores e esses salários menores vão possibilitar que essa empresa tenha uma margem de lucro maior, tá bom? A alternativa correta aí é a C, tá? De acordo com o trecho, as imigrações de muçulmanos representam um fato que se encaixa no caso clássico de desemprego estrutural, uma vez que as nações europeias sofrem com a baixa taxa de natalidade do continente. Tá, então tá dizendo aqui que o desemprego estrutural ele é responsável pela taxa de natalidade do continente ser baixa? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, tá? As pessoas têm menos filhos não é por causa do desemprego estrutural. Elas têm menos filhos porque filhos são responsabilidades maiores, são gastos maiores, investimento de tempo e de dinheiro também, né? Por isso que cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos aí, tá bom? Pessoal, agradeço aí vocês terem visto esse vídeo, tá? Realizem as correções na apostila, mantenham a apostila em ordem, no retorno, né? Eu vou vistar todo esse material que a gente está produzindo. Então eu interrompo o vídeo por aqui e na próxima aula nós vamos corrigir as tarefas do em casa, tá bom, pessoal? Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, que você tenha uma semana muito boa e até a nossa próxima aula. Tchau, galera. Falou, pessoal. Até mais.